Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. E o primeiro assunto direto aqui com o Neumann, esse imbróglio todo, né? Renan, Marco Aurélio, Senado, o Judiciário. Bom dia, Neumann. Não diga. É isso aí. Você quer que eu tenha um bom dia dentro desse rolo todo, Raíssen Abac? Podia botar uma trilha sonora do Morricone, sabe, Faroeste? Que linda trilha. Vamos arrumar lá. Era uma vez no Oeste. Era uma vez no Oeste, viu? Bom dia, Raíssen Abac. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia. Bom dia, Paula Marinho de férias. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão, aquele que não se satisfaz com pouco, só quer saber de tudo. Então vamos lá, um tiro para cada lado, vai lá. Recentemente eu lembrei aqui uma crônica do Machado de Assis de 1861 no Jornal do Rio, comparando o Brasil com Lilliput, o reino dos mínimos desse cidadão, os mínimos, mas não são nem anões. No Brasil nós temos uma pleiade no Brasil oficial, né? Lembra da crônica do Machado? Uma pleiade de anões cívicos para tratarem de assuntos gigantescos, de problemas do Brasil, assuntos gigantescos. Agora, por exemplo, nós temos o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, proclamando a República do Risca-Faca. Vamos ouvir o Renan. Eu já, como presidente do Senado Federal, me obriguei a cumprir liminares piores do ministro Marco Aurélio. Uma delas, que eu fiz questão de cumprir, citando uma a um, foi uma decisão do ministro Marco Aurélio, impedia que nós acabássemos com os supersalários no Legislativo. Bom, eu tenho outras histórias com o Marco Aurélio, todo mundo sabe. Ele se saiu muito mal na entrevista na Roda Viva, eu participei dela. E ele, por exemplo, encaminhou um impeachment de Temer para o Cunha, que não prestou nem atenção, e fez outras bobagens. O Marco Aurélio tem uma tradição de ser um macaco numa loja de louça, histórico de votos vencidos. Ele poderia ter consultado os outros, como o Teori Zavascki fez no caso do afastamento de Eduardo Cunha. Mas isso aí se trata de um fato consumado. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal tem que ser obedecida. Eu fui criado numa casa de políticos, de pessoas ligadas à política. Meu avô era político, meu pai. Então eu sempre ouvi, meu pai era um sujeito decentíssimo, super honesto, por isso que eu fiquei assim meio fora de moda, né? E o meu pai sempre dizia que decisão de juiz a gente cumpre, a gente não discute. A gente pode até se defender, pode recorrer, mas não discute, né? Se trata de um fato consumado e não existe nenhum cidadão, nem nenhuma instituição acima da Constituição. Isso não é uma firula jurídica, não, mas se trata de evitar uma crise num momento delicado demais para o Brasil. Gilmar Mendes, lá de Portugal, onde ele estava, agora está na Suécia, defendeu o impeachment de Marco Aurélio Melo e entrou na briga como aquele valentão lá do Mato Grosso, que chega lá na chalana, né? E atira para cima, né? Não foi conveniente a entrada do Gilmar, mas isso também não é incomum. Agora acontece o seguinte: domingo eu estive lá na Paulista e vi o povo pedindo que o Renan saísse. Ao ficar, ele comprou uma briga com o povo. E ao estilo valentão de botequim, que você ouviu aí, começou a xingar o seu adversário. Ele pôs o Brasil, ele transformou o Brasil. É o seguinte, Raíssen, um dos meus ídolos, o alagoano Graciliano Ramos, dizia que falta ao Brasil um golfo. E ele sugeria que o Brasil implodisse o estado de Alagoas, que era seu estado de nascença, e fizesse ali o Golfo de Alagoas. Né? O Renan fez o contrário, ele botou uma lente de aumento em cima de Alagoas e expandiu Alagoas para o mapa do Brasil. Nada contra Alagoas, mas o Brasil certamente não é Murici, o palco da briga dos calheiros com os homenas na época da pistola livre no sertão. Né? O Calheiros é a família do Renan, vou lembrar de novo. Bom, o Renan pôs os companheiros de mesa dele no Senado sob constrangimento e a instituição desmoralizada, o Senado se desmoralizou com essa decisão absurda de resistir a uma decisão da Justiça, do Poder Judiciário, que é o poder que julga. O vice-presidente do Senado, que também é signatário daquela nota absurda, a nota é absurda,
Não existe existe autonomia e harmonia entre os poderes. Não existe o negócio do sujeito fechar a porta e dizer aqui você não entra. Os poderes são penetráveis. O legislativo investiga o executivo. O Tribunal de Contas é um órgão do legislativo. A justiça julga os dois. Não existe essa de porta fechada para o outro não entrar. Isso aí é uma invenção lá de Muricy. Lá em Muricy é assim. Os homenos não entravam na casa dos calheiros e os calheiros não entravam na casa de... Não no Brasil. Agora, o Jucá mostrou claramente uma coisa, Raíssa. Quando eu assisti sábado o velório lá da Arena Condá, e eu percebi um silêncio enorme sobre o Temer. Depois, na rua só se xingava o Renan, ninguém xingou o Temer. Por quê? Porque o povo, na sua pré-racionalidade, descobriu que quem manda no Brasil é o Renan, não é o Temer. E o Jucá acaba de provar isso, assinando um desafio ao Supremo que o Temer não apenas não criticou, afinal, o Jucá é líder do governo no Congresso, não apenas não desautorizou, como ainda recebeu o Jucá com o Renan e ainda chamou o Gato Angorá Moreira Franco para participar da reunião. Quer dizer, o Temer entregou o Brasil ao Renan. O Temer mudou a capital do Brasil de Brasília para Muricy, lá para Alagoas, né? Nesse episódio tem muito anão, viu? Muito anão cívico. A Carmen Lúcia fez muito bem, porque o Renan pediu para ser recebido pela Carmen Lúcia para se explicar e para evitar qualquer coisa. Mas ela fez muito bem em não receber o Renan e não prestar atenção para esse absurdo que esse pessoal do Palácio do Planalto está plantando, de que está querendo fazer um acordo com o Supremo para o Renan ser mantido na presidência e sair da linha sucessória da presidência. Quer dizer, o Renan já usou o seu estilo Muricy, quando Muricy não é o técnico de futebol. Muricy é a cidade do sertão de Alagoas, onde os calheiros disputam o poder, a bala com os homenos. Pelo menos disputavam hoje, mandam lá em tudo. Mas ele já impôs isso quando ele fez aquela nossa Constituição Juvenal. Isso. Que ele, aliás, com a cumplicidade do ex-presidente do Supremo, ele fatiou a Constituição e eliminou o pedaço que mandava que a Dilma perdesse por 8 anos o direito de exercer qualquer cargo público. Então, o Renan é um antigo, agora eu vou usar a palavra que o pessoal do PT adora, golpista. Porque esse que ele está fazendo agora também é golpe. Mas a Carmen Lúcia fez muito bem também em marcar logo para hoje, às 2 horas da tarde, a votação do plenário sobre a decisão do Marco Aurélio. Marco Aurélio errou ao não mandar imediatamente para o plenário, mas o plenário deverá confirmar. Olha, estava 5-0, o decano Celso de Mello disse que votaria a favor, seria 6, e a Carmen Lúcia certamente votaria a favor, 7, não tem como superar essa maioria, a decisão de impedir, a decisão óbvia de impedir que um réu entre na linha da sucessão, por menos tempo que seja para ocupar o poder. Né? Ou seja, ou esses 7 votam hoje e confirmam o Marco Aurélio, e aí o Renan tem que sair, ou tem que usar a polícia legislativa para impedir, para mantê-lo no Senado enquarteirado, né, como o Licurgo no Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, ou então o Supremo pode ir para casa, o Supremo pode enrolar a toga e ir embora, porque não tem mais nenhuma função no Brasil. É muita desmoralização. Cada minuto que o Renan passe no poder no Brasil, desautorizado pelo povo, desautorizado pela justiça, sem ter sido preso ainda. Há uma discussão jurídica, porque não pode prender parlamentar. Tinha que ter sido preso. Desafiou a República, a lei, o judiciário. Agora, o último capítulo dos anões fica para os omissos. É um absurdo que o Temer esteja negociando a permanência do Renan para garantir uma votação terça-feira. É um absurdo você botar a lei submetida a uma votação, que, aliás, é o 4º turno da votação, que já pegou a 3. É claro que eu, por exemplo, sei uma coisa que eu tenho visto aí um monte de colega engolindo mosca e dizendo que o Jorge Viana
é um petista... Como é que é? Um petista moderado. Moderado. Moderado uma ova. É um vassalo do Lula. É um empregado do Lula. Passou o dia ontem pendurado no telefone, ouvindo instruções do Lula, para saber o que fazia. O Lula exigindo que ele assumisse lá a presidência, mas ele é mais vassalo do Renan do que do Lula e não assumiu e ainda assinou aquela nota absurda. Ele é réu, ele é suspeito na Lava Jato, ele é de um partido que está completamente fora. O povo expulsou o PT nas urnas. Agora ele vai lá ouvir os seus colegas de bancada para impedir que vote o 4º turno de uma eleição, de uma decisão que tem a ver com o bolso de todos os brasileiros. Esse sujeito é o mesmo que telefonou para o Lula, dizendo que ele desafiasse e xingasse, insultasse o juiz Sérgio Moro para ser preso e virar preso político. Eu não confio nele no tostão. Agora acontece o seguinte, ele foi eleito e ele é do Acre. O Acre é um ponto fora da curva. Não estou falando geograficamente, não. O Acre é o único lugar do Brasil em que o PT ainda ganha eleição. Ganhou agora, para prefeito do Rio Branco. O Acre é o último bastião. Sabe o que é o Acre? O Acre é aquele bunker no qual o Hitler se matou no fim da guerra. O PT é o nosso Hitler moderno. E o Acre dos irmãos Viana. Só para terminar, eu só queria lembrar que o Renan está repetindo a mesma coisa de 9 anos atrás. 9 anos. 2007. Quando ele entregou o poder a quem? Foi pro... Tião Viana. Exatamente. O irmão. O Acre é o último hoje. reduto do PT e o último reduto do nepotismo. É um estado... Não quero falar mal do Acre. O povo do Acre vota em quem quiser, mas o Acre é o último reduto do nepotismo, do coronelismo, da oligarquia, a oligarquia viana. Então esse sujeito tem que se enquadrar, porque afinal de contas, para que servem os líderes de bancada no Senado? Então é o seguinte, tá na hora de assumir a lei e não ficar feito o Aécio Neves, que é o último personagem desse capítulo de anões, que age como cara. O Aécio Neves, ele tá agindo como aquela piada do cara que caiu do 10º andar, chegou vivo na calçada. Então criou aquele tumulto, muita gente na calçada, alguém pergunta para ele, mas o que é que houve? E aí ele diz assim, mas eu não sei, eu estou chegando aqui agora. Era o Aécio Neves ontem dando entrevista sobre a votação de terça-feira, quando o Brasil estava pegando fogo por causa do titular número 1 do Poder Executivo da República do Risca-Faca. Tem trilha sonora aí pra isso agora. Vamos lá. Ennio Morricone. C'era una volta all'oeste. Once Upon a Time in the West. Belo filme de Sérgio Leone com Henry Fonda. Demais, né? E Cláudia Cardinale. Aí não tem tiro não, né? Então começa o filme, lembra que o cara... Isso. O pistoleiro prendendo uma mosca no cano do revólver? Já pega lá. Ali já diz o que vai ser, né? É o caso da República do Risca-Faca. Lá em Murici, já chegou a pistola, viu? Não estão mais usando a faca, mas ainda chama de baile do Risca-Faca.